Olá, gente, eu sou o Rosivaldo, a minha equipe ficou com o sétimo tema, eu e a Lidiane, e nós estamos com transtorno de humor e ansiedade, tá certo? O artigo que nós analisamos foi esse aqui, o transtorno de humor e ansiedade comórbidos em vítimas de violência com transtorno de estresse pós-traumático. Muito interessante, tem muito a ver com o nosso dia a dia. O método foi uma revisão biográfica até abril de 2009. Muito material colhido e muitas informações boas, viu? Nossas siglas aí, o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, TDM, transtorno depressivo maior, TB, transtorno bipolar e CL, transtorno ao luto. O resultado é, depressão é sempre maior para quem tem o TEPT. A relação com o aumento do suicídio aí é gigante, a gente vai ver qual é a proporção. Acelera o transtorno bipolar, desenvolve transtornos afetivos, aumento da vulnerabilidade genética, ou seja, a pessoa ela acaba recebendo a carga genética de pai para filho, e associação com a incapacidade psicossocial. A pessoa ela tem comportamentos meio fora do comum. O TEPT, então, o autor traz, os autores, né, trazem aí a ideia de que a maioria que tem o TEPT, os transtornos, já tem comorbidades, ou seja, já vem com problemas do passado, tem uma taxa de incapacidade muito grande na mente, nas ações de quem tem o TEPT, esses transtornos. Tem uma relação com altos índices de suicídio, porque a pessoa ela acha que é incapaz, insegura, e aí tem que ver com a questão do, às vezes até a perda, né, do emprego. Nessa pandemia agora mesmo, muita gente teve problemas e muita gente ficou com esse transtorno e teve sérios problemas. A gente morreu por causa disso aqui, ó. E aí nós temos a depressão, que pode surgir a partir do TEPT, algum evento ativa o gatilho, então sempre tem um evento, às vezes a bebida, às vezes é o álcool, é a perda do emprego, a separação, a doença, a morte de alguém, de alguma forma vai alterando o comportamento. Relacionado com vítima de violência, e aí as pessoas que sofreram violência, seja física, mental, ou social, ou sexual, acaba também vivenciando esse transtorno, e o aumento das situações de estupro. Quem teve aí, em alguma situação dessa, acaba realmente tendo dificuldades. Aí nós temos agora o TDM, que é o transtorno depressivo maior, não precisa de um evento pontual como o TEPT, eles são justamente de esquemas disfuncionais cerebrais, a pessoa sente a vulnerabilidade, a incapacidade de enfrentar as suas questões, ela acaba tendo uma interpretação inadequada dos eventos que está ocorrendo com a vida dela, tem uma relação com altos índices de suicídio, perda do controle, seja o controle familiar, o controle financeiro, o controle da saúde. Isso desencadeia realmente um transtorno gigantesco. Aí o sentimento de culpa, a pessoa se sente culpado por tudo que está acontecendo, vem a vergonha, sente-se o medo. Também é em função dos maus tratos, nós podemos ter o TDM, e a perda parental é um outro fator. Nas crianças, nós temos distorções cognitivas. Por quê? Porque a criança se sente desamparada, a criança quer ser acolhida. E aí, geralmente, quando acontece esse problema com as crianças, de alguma forma elas foram violentadas, seja sexual, seja física, né, emocional. Isso gera, então, nas crianças, adultos muito mais estressados. Então, a maior parte dos adultos que a gente tem hoje estressados, com algum problema psicológico, veio a partir da sua infância, sua juventude e as agressões que elas sofreram. Tem outro detalhe importante, que são os históricos familiares e os abusos que essas crianças, que esses adolescentes sofreram, então, em função do ambiente que muitas vezes era, como a gente sabe, tóxico. Nas mulheres, elas sofrem 10 vezes mais, justamente para situações de abuso sexual, físico, emocional. Sabe que a mulher hoje ainda enfrenta, pelo século XXI, né? Enfrenta aí esses problemas, e o caminho é muito mais fértil. O autor diz isso, por quê? Porque ainda existe o machismo, alguns trabalhos ainda que as mulheres carregam, da educação, né? Educação de anos assim, sendo educado, a mulher sem voz, a criança sem voz. Eu li um artigo essa semana falando sobre isso, sobre a educação que não se dava para a criança, né? Dava só para o homem, e também para as mulheres não tinha. E aí agora a gente tem as mulheres assumindo o controle, mas não é fácil.
mulheres estão enfrentando também, acabam absorvendo esses problemas, tanto o TEPT quanto o TDM. E aí tem um transtorno bipolar, que são mudanças de humor repentino, agressividade psicossocial, altos riscos de eventos traumáticos, ou seja, ela está sempre o tempo todo ali falando dessa possibilidade de ser agredida ou agredir. Relação direta com o TDM, com a depressão maior, né? Prejuízo do sono e instabilidade. Então são os problemas que ocorrem aí. A reação ao luto é classificada como depressão no DCM-3, mas muitos ainda hoje estão lutando para tirar a reação ao luto como um problema depressivo, já que as alterações biológicas elas são diferentes. Ela tem uma relação direta com o TEP e o TDM e mesmo tendo reações diferentes, a gente precisa dar uma ênfase maior à reação do luto. A conclusão, então, do nosso trabalho é que os que têm TEPT aumentam os transtornos afetivos, o TEPT pode causar ou contribuir para a indução de eventos traumáticos, acompanhado, você já te falei sobre comorbidades. A TDM também são estilos cognitivos depressivos, que podem ter raiz familiar. Não precisa de um evento e existe aí dentro da TDM altos riscos de suicídio. Tá bom? Esse foi o nosso trabalho. Obrigado. Valeu a todos. E aí fica o nosso recado para você cuidar da sua saúde, da sua mente, porque os transtornos de humor e ansiedade têm atingido muitas pessoas e a gente precisa estar atento. Então procure ajuda, procure aqueles que podem te ajudar para que você possa tanto curar outras pessoas, quanto ser curado desse mal do mundo moderno. Um abraço e boa aula.